Saia do ministério de dança hoje. Saia se você se sente pressionada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Saia se você não está confortável. Saia se você sente que esse não é mais o seu chamado. Saia do ministério de dança hoje se você está o tempo todo tentando provar para alguém que você é importante sim. Saia se você é constantemente controlada pelo medo de ser rejeitada por não fazer parte de um ministério tão visto dentro da igreja. E aí, Pri, meu nome é Giza e esse aqui é o meu canal Se Enxerga Menina. Antes que você saia desse vídeo falando essa garota tá doida, eu quero te explicar algo muito importante. Então fica comigo aqui até o final e você vai entender porque eu tô te pedindo encarecidamente, saia do Ministério de Dança hoje. Eu passei muitos anos liderando o Ministério de Dança. E talvez você até me conheça pessoalmente ou já fui ministrar na sua igreja, enfim. Ou a gente se esbarrou em algum congresso grande por aí. Mas eu entendi que estações mudam e mudam para todo mundo. E essa estação da dança na minha vida, ela encerrou. E eu quero te contar algo muito especial. O Senhor é especialista em finalizar ciclos e começar ciclos. Só que isso dá muito medo na gente. E eu tô aqui nesse vídeo hoje para te incentivar. Te incentivar a perceber. Perceber o que, Gisele? Em que estação o Espírito Santo, o Senhor, ele tá te levando nesse momento? Existem estações que são para a vida inteira. Mas existem estações que são realmente por um período curto, período médio e período longo. E a dança foi uma estação para mim que durou 14 anos. Durante esses 14 anos eu vivi coisas incríveis. Desses 14 anos, 2 anos eu não consegui documentar aqui na internet. Mas 12 anos foram documentados aqui. Tem gente que olha pra mim e fala: nossa, Gisele era pra ter muito mais seguidores. Gisele era pra estar com um número de seguidores enormes, com uma escola de dança muito grande. E eu nunca vi a dança como esse local em que eu pudesse só receber algo em troca e, enfim, que não beneficiasse vocês que de alguma forma me conheceram ali na dança, ou que eu não me sentisse pertencente da obra do Senhor, sabe? Eu via a dança sim, muitas vezes não. Eu via a dança sim como um ministério, como um chamado, mas principalmente com uma responsabilidade muito grande de levar a palavra de Deus, levar aquilo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Então esse papo aqui entre eu e você vai ser muito leve. Eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo o quê? Entendendo sobre estações. E nós que somos líderes de dança, talvez você esteja aí do outro lado e você também é uma líder de dança, ou só integrante do Ministério de Dança, que já é algo muito importante, você está se sentindo cansada. Você olha para o ministério não faz mais sentido para você. Você olha para aqueles períodos ali de ensaio e você fala, gente, eu não queria estar aqui. Se você caiu aqui nesse vídeo e você é essa pessoa, não sai desse vídeo, vai comigo até o final. 14 anos de entrega, 14 anos de muitos sábados dentro da igreja, 14 anos de muitas roupas em que nós precisávamos adquirir, 14 anos de parceria, pessoas incríveis que caminharam comigo, 14 anos de muita presença de Deus, de muita experiência com o Senhor, 14 anos de muita proximidade com algumas pessoas, afastamento também, e 14 anos entendendo que aquilo ali foi algo que o Senhor entregou na minha mão para que eu cumprisse para o resto da minha vida. Só que a Bíblia é muito clara quando ela diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo dessa mudança de estação chegou para mim. Gente, eu fui muito resistente e eu falo, eu me emociono, porque aqui nessa casa que eu tô gravando para vocês foi onde muita coisa começou. Foi onde eu tive muitas revelações do céu a respeito de coreografias, a respeito da presença de Deus. Eu tive muitas experiências com o Senhor aqui nessa cozinha que eu tô gravando para vocês, aqui no quarto dessa casa. E depois eu me mudei e hoje, depois de casada, eu retorno para esse lugar onde é o que eu tô falando para vocês. Eu tive muitas experiências com o Senhor aqui dentro, muitas coreografias, elas foram geradas aqui dentro. Essa casa, ela foi um altar e continua sendo um altar para o Senhor, sabe? E é muito difícil perceber que esse ciclo se encerrou.
Mas ele não se encerra com dor, não se encerra com dor. Pelo contrário, esse ciclo se encerra com alegria, esse ciclo se encerra com gratidão, esse ciclo se encerra com maturidade, esse ciclo se encerra para dar sequência àquilo que Cristo me chamou. Então, eu sei que ele me chamou para dança, como cumpriu durante esses 14 anos, mas o Senhor tem me chamado para algo muito específico agora. E quem é próxima a mim, ou próximo. Ai, deixa eu me recompor. Quem acompanhou alguns anos desse período, sabe, de 14 anos, sabe que eu sempre falei, e vou continuar falando aqui, a dança é a cereja do bolo. A dança é só um detalhe. A dança é só algo que o Senhor está me pedindo agora. Eu tinha plena convicção de que a dança não seria para sempre. E eu sempre falei isso, a dança é a cereja do bolo. O Senhor me chamou para falar com meninas. E quando eu comecei a dançar, em 2012, na Graciane Azevedo, saudosa Graciane Azevedo, eu fui para Graciane porque eu comecei a liderar jovens naquela época. E eu tinha que, de alguma forma, cuidar das meninas. E meu primo, que também era líder de jovens, ele cuidava dos meninos da maneira dele. E eu ficava ali mais envolvida com as meninas. Então eu lembro até hoje a primeira aula que eu fui com uma ministra chamada Jéssica. A gente chamava ela de Jessiquinha. Jessiquinha, se você estiver vendo esse vídeo, te amo, princesa. Eu fui para Graciane Azevedo com a Jéssica. A Jéssica depois não deu sequência, ela já fazia balé naquela época. E eu tinha 22 anos e eu comecei o balé com 22 anos. A Graciane me deu muitas oportunidades. Ela percebeu que eu tinha aptidão para dar aula, porém ela percebeu também que Gisele, era uma frase que ela usava para mim, dizendo o seguinte: Gisele, você pode não ser a primeira bailarina do municipal, mas tem gente que foi chamado para ser professor. Ali virou uma chave em mim. Então me submetia a certos tipos de aula, me submetia a ir de um estado para o outro, fui para congressos fora do Rio de Janeiro, viajei para fora do Rio para poder aprender, viajei para fora do Rio para poder dançar e trazer esse conhecimento para as meninas, porque desde o início eu sabia que o Senhor não me chamou somente para dançar, me chamou para falar com você, menina que tá aí do outro lado. Então, eu não tenho muitas explicações para dar aqui a você. A única coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: ouça a voz do Senhor. Ele fala o tempo inteiro. Ele está falando com você agora. Se você percebe que o ministério de dança te afasta da presença do Senhor, ao contrário de te aproximar daquele que te faz dançar, tá na hora de sair, gente. Se você percebe que os ensaios são só momentos em que você tá ali com seus amigos, não em comunhão, mas, sabe, congratulando, sempre aquela palhaçada, sempre aquela alegria que é legal, mas nunca com um compromisso sério com a palavra, tá na hora de sair do ministério de dança. E eu entendi isso num momento muito chave, num momento muito ímpar. E eu vou te falar algo muito sério agora. Eu tenho a filmagem desse momento. Clama de 2025, que é o congresso da igreja que eu fazia parte. Nesse Clama, eu finalizou ali, vou botar aqui para vocês verem. Finalizou ali o pastor fazendo as considerações finais. Eu olhei para a igreja e eu fiz um gesto com a boca. Eu fiz assim, ó. Porque eu sabia que o Senhor já estava pedindo minhas sapatilhas ali naquele momento. Você permite terminar cantando com vocês, já que terminou falando de arrebatamento, de céu, meu nome eu verei Jesus chamar. Pega a mão desse crente aí. Hello. Então, eu relutei ainda por 3 ou 4 meses. E isso doeu, porque quando a gente desobedece, algumas coisas saem do trilho. E, enfim, eu entendi que esse é um momento propício para que se encerrasse o momento da dança na minha vida.
Se você veio do Instagram, você sabe que eu vendi todas as minhas roupas de dança. Se você veio do Instagram, você sabe que eu deletei alguns vídeos de dança. Porque aquele perfil ali do Instagram, ele vai continuar sendo um perfil em que a gente vai ter essa troca, mas a dança não vai ser o foco principal. O foco principal vai continuar sendo o Senhor. E eu quero te incentivar, minha princesa. Ouça a voz do Senhor, não há erro. Há paz em fazer aquilo que o Senhor está te pedindo. Tudo que eu tô te contando aqui agora não começou agora, como eu tô te falando. Ele começou nesse exato momento que eu acabei de passar aí pra vocês. Gente, parece que eu ouvi o Galvão Bueno falando assim: bem, amigos, terminou. Relutei, como eu já tava falando lá, né, na parte que tá um pouco embaçada pra vocês. Mas durante esse relutar, eu senti as coisas gotejando. E o nosso Deus, ele é um Deus que faz rios fluírem. Ele não fez a gente para viver de goteiras. Ele fez a gente para viver imersos num rio que flui. Então, eu percebia gotejando e mesmo assim eu falava, não, é fonte, vai fluir, uma hora vai fluir de novo. Fluiu uma vez e vai fluir de novo. E não fluía nunca. E eu sinto que nesse tempo, o Senhor, ele foi me empurrando para essa nova estação. Ele foi me jogando lá nessa outra estação. Ter que me despedir, mesmo que seja ali por mensagem, sabe? E, enfim, ter que passar por isso foi muito difícil. Mas eu entendi que esse é o tempo que o Senhor fez. Eu percebi, gente, como eu estava falando anteriormente, um gotejar. E aquilo que antes fluía de forma natural começou a gotejar. Então eu precisei me despedir da dança, mas precisei me despedir de pessoas e a parte que mais me doeu foi ter que me despedir das crianças. Que xodó que são aquelas crianças. Mas obedecer ao Senhor é muito melhor do que remediar. Então, foi isso que eu fiz. Cristo, eu não sei ainda o que é para fazer, mas eu sei que o Senhor está realmente pedindo as minhas sapatilhas. Foram meses lutando contra essa voz, contra aquilo que Cristo me pediu. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, quando você decide realmente ouvir o que Cristo está falando, porque é a gente que tampa os ouvidos, ele fala o tempo inteiro. É a gente que finge que não está ouvindo. Quando você decide fazer aquilo que Cristo te pediu para fazer, gente, não há erro, a paz, a tranquilidade, a vida, aquilo que antes gotejava, agora flui naturalmente. Então, eu sei que o YouTube aqui vai ser um canal em que eu vou continuar falando com vocês, abordando alguns assuntos importantes. Se enxerga, menina, é para você. Para você 30 a mais, para você que tem 20, 25 anos, 30, 40, até 50 anos, a gente vai conversar por aqui. Mas eu preciso que você se enxergue como filha. Eu preciso que você se enxergue como alguém que é muito amada pelo Senhor. Eu preciso que você se enxergue como alguém que tem um pai para te dar a mão durante as estações. Até mesmo aquelas estações que você tem medo de avançar, que você tem medo de passar. Então presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Eu ainda vou te explicar o que é o Se Enxerga Menina no próximo vídeo. Eu vou gravar um vídeo bem específico te falando por que eu falo essa frase, mas esse vídeo é para você que dança e que de alguma forma me conhece ou me conheceu executando essa função. O Senhor te chamou para ser filha e não líder de dança. O Senhor te chamou para ser próxima dele, sabe? O Senhor te chamou para estar próxima dele e não para executar uma função. Isso é trabalho. Isso é funcionário. Isso é ser funcionária. O Senhor não te chamou para ser funcionária. Ele te chamou para ser filha. Então seja filha. Seja amiga do teu pai. E enquanto eu estiver falando aqui nesse vídeo, eu quero que o Espírito Santo ele toque o seu coração. Não morra aos poucos tentando provar nada para ninguém. Não acabe com a sua saúde tentando provar nada para ninguém dentro do ministério. Não fique no ministério por amizade. Não permaneça em locais que te machuque. Não permaneça em locais que talvez não te machuque, mas que o Senhor já falou para você, saia, e você tá sem coragem de sair. Cristo quer te dar novas experiências. Cristo quer te levar a um novo nível, a um nível de maturidade em que é só você e Ele. E para isso você vai precisar olhar para o lugar certo. E o lugar certo é Cristo. Se você ficou até o final, eu quero te pedir para fazer tudo que todo mundo que faz vídeo para o YouTube pede, né? Curte esse vídeo, fala aqui embaixo o que você sentiu, o que Cristo falou com você.
Compartilha esse vídeo com uma amiga, principalmente com uma líder de dança, e aguarda o próximo vídeo, que vai ser o porquê o nome do canal é Se Enxerga Menina. Essa frase, esse nome Se Enxerga Menina existe desde 2022, não começou agora, e tem um porquê. E eu tenho o exato momento também para te falar quando Cristo me pediu para usar essa frase, Se Enxerga Menina. Então eu quero já sair desse vídeo agora, finalizar esse vídeo falando para você, se enxerga com a lente certa, se enxerga com a lente de Cristo, você é filha, então princesa, se enxerga menina. Bora!